Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Terminou a segunda rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo, com jogo entre Santos e Bahia, que terminou em 2-2. Uma rodada que causou um efeito inusitado, né? Que eu, sinceramente, eu não lembro de ter visto há muito tempo. Na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, não temos nenhum time com duas vitórias. Nenhum time tem 100%. E a gente já viu em outros campeonatos times ficarem na quinta, sexta rodada 100%. 2025, na segunda rodada, nenhum time 100%. Temos aí 7 times com 4 pontos, ou seja, temos times que não perderam. 7 times que não perderam. Mas, desses 7 times, ninguém ganhou as duas. O que isso a princípio quer dizer? Que o campeonato de 2025 tem tudo para ter um achatamento de pontos. O primeiro não ficar tão distante do último. O G6 não ficar tão longe do Z4. Essa é a tendência que mostra, né, esse cenário. Segunda rodada, ninguém ter vencido as duas, parece que o campeonato vai ser cabeça a cabeça, pau a pau, ponto a ponto. Nessa rodada também tivemos, na minha opinião, alguns absurdos de arbitragem. Na verdade, eu não sei nem mais se é absurdos, né? É, depois de terem filmado, eu não sei onde foi, não sei se foi no Brasil, eu não sei onde foi, que filmaram o árbitro de VAR com celular e a impressão que dava é que ele estava fazendo aposta. Né? Não sei se foi no Brasil, não sei onde foi. Mas, amigo, na boa, não deve ser muito difícil isso acontecer aqui no Brasil, não. O cara tá ali trabalhando, mas pá, com a postinha ali, pá, não vou tirar, vou dar. Não é muito difícil, não. Irmão, desde que apareceu casa de aposta e casa de aposta patrocinando, irmão, Brasil, país mais corrupto do planeta, onde a sacanagem aqui é quase que uma constituição. Pô, irmão, é óbvio. Isso aí é certo. Isso aí é certo. Você achar que é só erro de arbitragem é ser muito infantil. Achar que é só erro é muito infantil. Então acaba que o futebol se torna uma mentira. Tu não sabe mesmo se o resultado que aconteceu é verdade. Tu não sabe. Tu não tem certeza. E tem mais. Se o futebol brasileiro primasse, né, pela qualidade, nós teríamos um calendário diferente. Nós teríamos mais tempo para os times treinarem, né? Não precisava ficar esse monte de campeonato embolado em cima do outro. Por que tu acha que tem um campeonato embolado em cima do outro? É só desorganização? Óbvio que não. Lógico que não é só desorganização. Essa forma de administrar, essa administração que embola as coisas, que dificulta as coisas, na minha opinião, não é só ruindade. É má intenção. É má intenção. Porque você para e pensa, meu amigo torcedor. Você imagina se os times jogassem só final de semana. Iam poder treinar durante a semana. Tirando aí campeonato sul-americano, Libertadores, né? Que estão no meio aí é outra situação, mas na grande parte do ano o time ia jogar, ia treinar, jogar. Aqui no Brasil, muitas das vezes o cara não consegue nem treinar. Ele joga, descansa, viaja e joga de novo. Ou seja, ele não treina. Qualidade técnica, tática, óbvio que vai cair. Mas se tem um calendário organizado, o que iria acontecer fatalmente? Os times com mais qualidade teriam a qualidade muito melhor. Os
Os times inferiores iam poder treinar também. Mas aí, naquela igualdade dos dois times treinando, quem tem mais qualidade vai acabar se sobressaindo. Nesse tumulto de campeonato, os times que estão na parte de cima, eles estão disputando 3, 4 campeonatos ao mesmo tempo. E alguns times que estão lá embaixo estão disputando um ou dois no máximo campeonato. Então esses times que estão embaixo, eles vão ter tempo para treinar. Os que estão em cima, não. Então já fica desigual. A tal da igualdade já não existe. Já não existe. Quem gasta mais, quem tem o melhor time, é punido por causa disso, de cara. Então, a tal da isonomia já não existe. E aí tem um outro detalhe. Com esse monte de campeonato um em cima do outro, com isso tudo muito atabalhoado, dá uma margem muito grande para erros. E aí entra a sacanagem, né? Aonde dá muita margem para erros, você não pode acusar, pô, o cara fez de má intenção. Ah, não, isso aí foi erro. Então, para mim, tudo que acontece aqui no futebol brasileiro, para mim não é só ruindade, é má intenção também. E tem outro detalhe. Os donos dos clubes e os presidentes dos clubes têm que calar a boca, têm que ficar quieto. Porque teve eleição da CBF e todos eles votaram para esse cara continuar. Então, irmão, não tem que reclamar. Quando o time reclama, quando a torcida reclamar da arbitragem do VAR, reclama com o presidente do seu clube, com o dono do seu clube. Porque foi ele que deixou esse presidente ficar aí. Ué, se ele deixou é porque ele está na sacanagem também. Então, irmão, a torcida, quando tem um pênalti que não foi pênalti a seu favor, a torcida vibra. Não vibra? Ah, mas pelo menos está fazendo um erro que teve lá atrás. Enquanto a torcida ver um lance que foi a favor do seu time, que foi injusto, ele achar que está tudo normal, não vai mudar nunca. E sabe quando isso vai mudar no Brasil? Nunca, porque aqui é que criaram antigamente, né? A tal da a lei do Gerson, levar vantagem em tudo. Que coitado, o Gerson não tem nada a ver com isso. Ele falou uma frase de propaganda e acabou ficando. Mas que levar vantagem em tudo. Quando o time é prejudicado, ele berra, a torcida berra. Mas quando é a seu favor, a torcida fica quieta. Então, irmão, essa sacanagem vai continuar para sempre. Isso não vai acabar, porque a sacanagem é a palavra que traduz o Brasil, né? Traduz o Brasil, política, CBF, é sacanagem. Irmão, é, uns acreditam no futebol, outros não acreditam. Eu, sinceramente, eu não acredito tanto. Eu acho que tudo tem uma certa armação. E tem eu que dá vida, chora, briga por causa do time, e de repente aquilo ali tá tudo numa armação, um joguinho de cartas marcadas. Mas é uma pena, mas vai seguindo assim. Porque se quisesse consertar, a torcida teria que ajudar, os jogadores teriam que ajudar, que são um bando de mimizentos e atores. Os jogadores são atores, não estão jogando nada a maioria e são atores. Arbitragem fraca, dire, direção de futebol. Os presidentes e donos de clubes baixam a cabeça para o presidente da CBF, ou seja, melhora como? Não melhora. A tendência é piorar. Então, tivemos a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, com erros de arbitragem, para variar. Nenhum time ganhando duas partidas. Apenas um time com duas derrotas, que é o Vitória. Então vamos lá falar sobre os resultados, sobre a classificação e sobre aí alguns assuntos pertinentes, principalmente em relação à arbitragem. Então eu peço a você, meu amigo torcedor, brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, cara, vamos aqui de cara para três situações de arbitragem. No jogo São Paulo e Atlético Mineiro, tá? Teve a expulsão do Caleri no final do jogo. No final do jogo, já estava no final do jogo, estava faltando uns 10 minutos para acabar o jogo.
Porra, cara, eu achei a expulsão do Caleri uma sacanagem. O braço do Caleri até bate no rosto do jogador do Atlético, mas não tem alavanca, irmão. Esse papo de o braço bateu no rosto, tem que expulsar, porque é temerário. Porra, não, irmão. Cabeçada, tudo bem. Cotovelada, fazendo o gancho, tudo bem. Por mais do jeito que o Caleri subiu, ele abriu o braço, bateu isso aqui, ó. E mesmo assim raspou. É porque o jogador ele faz teatro. O jogador ele faz teatro. O Marcão até deu uma entrevista, fez lá uma gravação, o ex-goleiro do Palmeiras, reclamando do pênalti que deram a favor do Palmeiras. Ele achou aquilo um absurdo. Mas ele disse que o jogador tem que fazer isso mesmo, tem que simular. Não, eu discordo dele, não tem que simular, não. O jogador não tem que simular, não. Simulação, cavada, isso atrapalha o futebol. Isso atrapalha o futebol. Isso é querer ludibriar o árbitro e a torcida. Gosto do Marco, mas a mim ele falou merda. O jogador não tem que ludibriar, tentar cavar, não. Tentar mentir, enganar os outros, não. Isso é teatro. Joga bola, pô. Joga bola. E aí faz isso por quê? Porque o VAR é uma merda. Ou é uma merda, ou é mal intencionado. Eu vou mais na má intenção. Acho que é ruim. Acho não. Tenho certeza que é ruim. Mas tem má intenção também, na minha opinião. Então, cara, eu acho que o lance do Caleri não era para expulsão. Mas a regra diz que qualquer mão no rosto é expulsão. Para mim tá errado. Para mim tá errado. O que o Caleri fez, e aí o que me chamou mais a atenção é que o árbitro diz que houve uma alavanca. Não teve alavanca. Não teve alavanca. Não houve alavanca. O árbitro volta e fala: teve uma alavanca do Caleri. Não teve alavanca. Ele abre o braço para cabecear, que não tem como você pular com o braço fechado, não dá, tu tem que abrir o braço. E teve, encostou, se encostou. Mas era para cartão amarelo. Achei uma puta de uma sacanagem a expulsão do Caleri. Porém, como o time do São Paulo estava praticando um antijogo o tempo inteiro, o time do São Paulo estava toda hora perturbando o árbitro, pode ter sido uma forma do árbitro e as forras do São Paulo. Porque o time do São Paulo também fez um antijogo contra o Atlético Mineiro o tempo inteiro. O tempo inteiro. Deve ter enchido o saco do árbitro. E aí, o árbitro, nesse lance aí, falou: bom, vocês me encheram o saco o jogo inteiro. Agora vão ter um jogador a menos. Pode ter sido? Pode. Eu não desconfio. Então, irmão, esse é o primeiro ponto de arbitragem. Primeiro, que o São Paulo, daqui a pouco a gente fala aqui, perturbou o árbitro o tempo inteiro, reclamando o tempo inteiro. O Ferreirinha do São Paulo, cara de pau. O Ferreirinha ficou na frente da bola para não deixar o cara bater a falta o tempo inteiro, atrapalhando o reinício do jogo. Tomou um empurrão e depois o Ferreirinha veio falar que não sabia por que tomou o cartão amarelo. Eu estava ali atrapalhando, bater falta, o cara me empurrou, eu não sei por que eu tomei o amarelo. Porra, Ferreirinha, tá de sacanagem, né? Óbvio que tá de sacanagem. Tu não sabe por que tu tomou a. Tu tava atrapalhando a batida da falta e não sabe por que tu tomou o cartão amarelo. Porra, arrego, né? Arrego. Aí é querer, porra, zoar a cara dos outros. Ferreirinha é um cara de pau, né? Um cara de pau. Porra. E o São Paulo ficou nesse antijogo o tempo inteiro. E a expulsão do Caleri achei, na minha opinião, injusta. Expulsão do jogador do Cruzeiro. Eu não vi nada. Sinceramente, eu não vi nem falta. Eu não vi nem falta. O cara recebe a bola, gira, tem dois jogadores do Cruzeiro, ele passa no meio, tem um toque. Normalmente, futebol é toque. A bola estia. Ele estava muito próximo do goleiro, o Cássio sai, pega a bola, ele cai, o juiz dá falta fora da área e dá o cartão vermelho. Primeiro, eu não vi falta, mas vamos lá que eu entendesse que fosse falta. Na minha opinião, quando ele gira, ele não estava, na minha opinião, numa clara evidência de gol. Na minha opinião, não estava. Porque ele estava muito próximo do goleiro. Muito próximo. Se está um pouquinho antes, se está um pouco antes, tudo bem. Só que quando ele gira, tem dois jogadores marcando ele. Ele não está sozinho. Ele gira, ele sai dos dois caras e tem que ter um contato. Só que ele não está sozinho. Uma coisa é você receber a bola
sozinho de frente para o goleiro e receber a falta. Beleza, expulsão. Ali tem dois jogadores ali no meio. E ele gira. Tem o contato. E estava muito próximo do goleiro. Então, para mim, não era para expulsão. Poderia até ter marcado falta com cartão amarelo. Eu, particularmente, não daria. Aí o árbitro lá falou: se foi falta, tinha proximidade com gol, possibilidade de gol, tem que ser o vermelho. Eu, particularmente, não vi nada. Eu não vi nem falta ali. Vi um lance completamente normal de jogo. Contato. Tem dois jogadores marcando o cara, ele gira com habilidade, mas toca nos dois, ele quer passar no meio dos dois. Tem até um lance é, do, do, do Ronaldinho Gaúcho, não, do Fenômeno. Eu não sei se ele estava no Barcelona, eu não me lembro onde é que ele estava. Que ele faz um lance muito parecido. Ele pega a bola, joga no meio dos dois jogadores, na velocidade, passa no meio, empurra os dois e vai. Ele estava a uma distância do gol. Se ali, depois que ele passa, ele recebe a falta, tudo bem. Porra, o cara estava muito próximo. Ele já estava quase na grande área. E o Cássio saindo. Então, para mim, não tinha evidência clara de gol. E para mim, não foi nem falta. Achei ridículo é, 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 um erro ou um roubo a expulsão do jogador do Cruzeiro. Mas também esse Marcelo, como eu já falei, eu não gosto muito dele, eu acho ele muito mal intencionado, muito arrogante, eu acho que já deveria ter parado, eu acho que ele já deu. Cara, prejudicou o Cruzeiro. Prejudicou o Cruzeiro, porque o jogo foi fora de casa do Cruzeiro. Tudo bem que o Cruzeiro não está jogando absolutamente nada, mas prejudicou o Cruzeiro. O Cruzeiro ficou praticamente o jogo inteiro com um a menos. Será que se o Cruzeiro ficasse com os 11, o jogo seria 3-0? E aí falar, o Internacional tá voando, amassou o Cruzeiro. Porra, mas ficou com o jogo quase que o tempo inteiro com a mais. Lógico que tem times que jogam com um jogador a menos, conseguem segurar o resultado. Tivemos aí o Flamengo e o Corinthians pela Copa do Brasil, que o Flamengo conseguiu segurar o resultado. Tem times que ficam com a mais e não conseguem jogar. Quem fica com um a menos até joga melhor? Tem. Mas será? O Cruzeiro teve uma chance no início do jogo. Então, na minha opinião, foi determinante para a vitória do Internacional, na minha opinião. Não estou falando que não foi justo, mas você ficar com um homem a menos, com 20 minutos do primeiro tempo, complicado. E para mim, a arbitragem garfou o Cruzeiro. E a outra foi o pênalti em cima do jogador do Palmeiras, né? O Palmeiras todo jogo tem um pênalti, né, irmão? Tá foda também, né? Tá complicado. Cara, eu não sei qual foi o mais ridículo, se foi o pênalti a favor do Palmeiras ou se foi a expulsão do jogador do Cruzeiro. Pô, bicho, ficou nítido que o jogador do esporte toca na bola e o Veiga arrasta o pé. Ele até toca no cara? Toca. Ele sente o toque, endurece o pé e vai arrastando. E o pior de tudo, aí é que eu acho a sacanagem. O pior de tudo que no VAR, no áudio do VAR que apareceu no GE, o cara do VAR ele vai falando. O jogador do esporte toca na bola, o jogador do Palmeiras arrasta o bico da chuteira no chão. Ou seja, ele estava indo pelo caminho certinho. Ele estava enxergando. Ele estava indo contra a marcação do árbitro. Ele falou: houve o toque na bola. Falar que o toque na bola não mudou a direção da bola é mentira. Porque a bola estava indo em direção ao gol, quando tem o toque, a bola vai para o lado. Bate no pé do Veiga, mas ela estava indo para o lado. Ou seja, teve mudança de direção sim. Esse é o primeiro erro. Mas ele continua acertando. E depois o Veiga arrasta o pé. O árbitro está vindo, o cara do VAR está vindo na direção certa. Por algum motivo, ele muda a fala dele, esquece do toque e só fala, esquece do toque na bola, só fala do toque no pé. Por que ele mudou o pensamento dele? Alguém falou alguma coisa para ele na sala do VAR. Isso é óbvio. Alguém falou alguma coisa para ele na sala do VAR. Porque ele estava indo contra a marcação do pênalti. Aí do nada ele muda. Não tem sacanagem. Não tem. Óbvio que tem. Alguém falou alguma coisa no ouvido dele. Irmão, vamos nessa aí. E aí tem o pênalti que para mim
Não foi nada, inclusive, como eu falei aqui, o Marcão, o ex-goleiro do Palmeiras, achou ridículo, ridículo, constrangedor ter marcado esse pênalti pro Palmeiras. Constrangedor. E foi o gol de empate, né? Porque, se eu não estiver enganado, o Sport estava vencendo de 2-1. Então, cara, tivemos três lances para mim. É, deve ter tido mais, mas esses três lances, irmão, para mim, alterou. O do jogo do São Paulo não alterou, mas o do jogo do Cruzeiro e o jogo do Palmeiras alteraram o resultado. Alteraram o resultado. Bom, então, depois de falar de arbitragem, que é sempre um saco, vamos aqui para a classificação, rapidamente aqui, para a classificação do campeonato. Como é que ficou? Está difícil aqui. Vamos aqui para a classificação do campeonato. Como é que ficou o campeonato após a segunda rodada? Bom, na primeira colocação temos 7 times com 4 pontos. Tá? 7 times com 4 pontos. O que está diferenciando é o saldo de gols, né? O saldo de gols ou gols pró. Então, nessa diferença de saldo de gols ou gols pró, o Corinthians é o primeiro, o Internacional é o segundo, o Ceará é o terceiro, o Fortaleza é o quarto, o Botafogo é o quinto, o Flamengo é o sexto e o Palmeiras é o sétimo. Todos os times com 4 pontos. Todos os 7 times com 4 pontos. A diferença é saldo de gols e gols pró. Lembrando, nenhum time tem 2 vitórias. Os times que estão com 4 pontos têm uma vitória e um empate. Aí com 3 pontos, nós temos 5 times com 3 pontos. Temos Juventude na oitava colocação, nono Fluminense, 10º Grêmio, 11º Vasco, 12º o Cruzeiro. Esses 5 times com 3 pontos. A diferença também é o saldo de gols. O Juventude é 0, o Fluminense é -1, o Grêmio é -1, o Vasco é -2, o Cruzeiro é -2. Com 2 pontos temos 2 times, Bahia e São Paulo. O São Paulo é o único time que não fez gol no Campeonato Brasileiro. O São Paulo é o único time que não fez gol. Em compensação, o São Paulo. Não, não. São Paulo não é o único time que não tomou. Então, o São Paulo é o único time que não fez gol no Campeonato Brasileiro. O São Paulo é o 14º e o Bahia é o 13º. O saldo do São Paulo é 0, é igual ao do Bahia, só que o Bahia fez 3 gols e tomou 3. São Paulo, o único time que não fez gol. E o São Paulo, junto com o Botafogo, são os 2 times que não tomaram gol. Apenas Botafogo e São Paulo não tomaram gols. Tá? O São Paulo não fez nenhum e não tomou nenhum. E o Botafogo fez 2 e não tomou nenhum. Então, as únicas defesas que não foram vazadas, Botafogo e São Paulo. Com 1 ponto, temos 5 times com 1 ponto. Bragantino é o 15º, Santos é o 16º, Mirassol é o 17º, 18º o Sport Recife, 19º Atlético Mineiro e na última colocação o Vitória. O Vitória é o único time que não venceu. Não venceu é o Vitória. O time que tem o pior saldo de gols é justamente do Vitória, que tem ali -3. Os times que tomaram mais gols: Vitória, Santos, Bragantino, Cruzeiro, Vasco da Gama. Todos esses times tomaram 4 gols. Todos esses times tomaram 4 gols. Então, melhor defesa: São Paulo e Botafogo. Deixa eu ver aqui o melhor ataque. O melhor ataque são dos times que fizeram 4 gols: Corinthians, Internacional e Ceará. Tem 4 gols. Cada um desses 3 times tem 4 gols. Corinthians, Internacional e Ceará é o melhor ataque, os 3 com 4 gols. A melhor defesa é de Botafogo e São Paulo. E a pior defesa é do Vitória. O pior ataque tem um monte aqui com apenas um gol. Mas o pior ataque é o do São Paulo. Tá?
pior ataque, a melhor defesa é do São Paulo e Botafogo, e o pior ataque também é do São Paulo, que é o único que não fez gols. Beleza? Então vamos lá agora para os resultados. Tivemos Ceará 2, Grêmio 0, tem um vídeo aqui no canal. Resultado justo pelo que foi o jogo. Tivemos Corinthians 3, Vasco da Gama 0. Resultado também justo, normal, normal. E o Vasco se livrou de tomar uma goleada de 5 para cima, resultado normal. Botafogo 2, Juventude 0. É, o resultado foi justo, obviamente, né? O resultado foi justo, era o que todo mundo esperava, mas para mim o Botafogo ainda está devendo, tá? Ainda tá devendo, tá? Mas resultado justo do Botafogo. Atlético Mineiro e São Paulo, houve o erro da arbitragem, mas para mim o Atlético Mineiro foi melhor do que o São Paulo. O São Paulo praticou o antijogo o tempo inteiro. O treinador do São Paulo tem que procurar um tratamento, que aquele cara não é normal. Ele não é normal. Ele tem que procurar um tratamento. Foi 0-0, mas para mim. E só para lembrar, a torcida do São Paulo ficou reclamando que poderia ter uma expulsão do Lianco, do jogador do Atlético Mineiro. Negativo contra a expulsão. Para mim, falta normal, que não era para segundo cartão amarelo. Eu falei aqui e tem o vídeo no canal. Placar de 0-0, mas para mim o Atlético foi melhor. Mas foi 0-0 por causa do goleiro. O goleiro do São Paulo, disparado, o melhor em campo. Placar justo, mais ou menos. Eu achei que, pelo que aconteceu, porém, foi ocasionado pelo árbitro. Para mim, o árbitro errou na expulsão, né? O Atlético foi melhor, mas não vou contestar o 0-0 não, porque o São Paulo foi melhor no primeiro tempo. Então, 0-0 também justo. Fluminense 2, Bragantino 1. Fluminense melhor no primeiro tempo, Bragantino melhor no segundo tempo, e no finalzinho acabou saindo o jogo, saindo o gol do Martinelli. O que a gente viu nesse jogo foi uma mudança de postura do Fluminense. Então, pela mudança de postura do Fluminense, justo o resultado de 2 anos do Fluminense. Internacional 3, Cruzeiro 0, placar justo, porém tem que se ratificar. O Cruzeiro foi garfado com a expulsão do jogador, e aí você jogar fora de casa contra um time forte, que é o Internacional, com um a menos, é sempre complicado. Além do mais, o Cruzeiro não está jogando nada. O placar, legal, mas o Cruzeiro foi garfado, tá? Mas placar normal. Normal não, placar justo. A vitória justa, mas também digo, foi ocasionado pela expulsão cedo e erradamente do jogador do Cruzeiro. Mirassol 1, Fortaleza 1. Fortaleza não jogou nada. Fortaleza tem que comemorar o empate. O Fortaleza merecia ter perdido para o Mirassol. O Mirassol merecia ter vencido. Então, um placar mentiroso. Para mim, o Mirassol merecia ter vencido o Fortaleza. Como no primeiro jogo do Mirassol contra o Cruzeiro, o Mirassol não merecia ter perdido para o Cruzeiro. O Mirassol tem um time bem competitivo, mas acabou ficando 1-1, para mim, injusto para o Mirassol. Vitória 1, Flamengo 2. O Flamengo poderia ter goleado o Vitória no primeiro tempo. O Flamengo poderia ter feito uns 3-0 no primeiro tempo, tá? Acabou vencendo o jogo com gols do Arrascaeta e do Bruno Henrique, mas vitória justa. O Vitória teve um momento ali do jogo que foi melhor, uma estabilidade do Flamengo, mas boa parte do jogo o Flamengo foi superior ao Vitória e mereceu os 3 pontos. Sport 1, Palmeiras 2. A vitória do Palmeiras se deu por causa de um pênalti roubado a favor do Palmeiras. Um pênalti ridículo a favor do Palmeiras. Não foi pênalti. Então, esse resultado de 2-1 foi injusto. Foi injusto. O Sport, igual o Cruzeiro, foram prejudicados pela arbitragem. Esses 2 resultados foram alterados por erros de arbitragem. Então, o Palmeiras venceu, porém, o resultado foi completamente injusto, porque o Sport foi prejudicado. E Santos 2, Bahia 2, também um jogo equilibrado. Primeiro tempo do Bahia, segundo tempo do Santos. Para mim, placar justo pelo que foi o jogo. E a próxima rodada
No final de semana, nesse meio de semana, a gente tem Libertadores e Sul-Americana. Não sei se tem Copa do Nordeste, eu acho que não. Mas temos Sul-Americana e Libertadores, temos aí a segunda rodada. E na próxima rodada temos Juventude e Ceará, Bragantino e Botafogo, Palmeiras e Corinthians, Clássico Paulista, Vasco, Sport Recife, Bahia e Mirassol, Grêmio, Flamengo, São Paulo, Cruzeiro, Fluminense e Santos, Fortaleza Internacional e Atlético Mineiro e Vitória. O destaque vai aí para o primeiro clássico do Campeonato Brasileiro entre Palmeiras e Corinthians. Tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.